da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e esse é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil, que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação, assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Por certo, a mais relevante instituição da comunicação empresarial em nosso continente, não só pelo tamanho do mercado brasileiro, mas também e, sobretudo, pela importância da sua história, a ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, anunciou na última semana a organização de uma delegação de profissionais brasileiros para o Web Summit 2022, considerado o maior evento de tecnologia e startups do mundo, que acontece agora em novembro, do dia 1º ao dia 4, em Lisboa. A iniciativa, batizada de ABERJ Web Summit Experience 2022, está sendo realizada em parceria com a agência Brivia e a Global Alliance for Public Relations and Communications Management. E para falar sobre o ABERJ Web Summit Experience 2022, o Comunicação SA recebe Hamilton dos Santos, diretor executivo da ABERJ, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Hamilton, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação SA. Marco, eu que agradeço, um prazer enorme estar aí com os ouvintes da Comunicação SA. É um prazer enorme, um prestígio, sei da importância desse canal. Então, o prazer e o agradecimento é todo nosso. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Hamilton, o Web Summit ele é um evento que se apresenta bastante robusto. Para esse ano, por exemplo, ele anuncia uma expectativa de 70 mil participantes de 160 países e aproximadamente 900 palestras. Mas o evento ele é essencialmente voltado a startups e muito focado em tecnologia. Então, eu pergunto a você como esses dois ingredientes se encaixam no universo da comunicação empresarial. Muito bom. Marco, queria aproveitar a oportunidade para contextualizar um pouquinho essa nossa ação, que é a Berge Web Summit Experience, né? Nós, por meio de uma parceria com a Brivia, que é nossa associada, né, uma agência aí bastante conhecida no mercado e uma agência que tem, né, explorado e participado muito do Web Summit. Nós fizemos, o ano passado, uma parceria com a Brivia no sentido de trazer de lá, a partir da experiência da Brivia, um certo relato desse Web Summit, mas com o olhar de comunicadores, ou seja, feito, né, por uma agência. Então, o que uma agência teria para nos dizer a partir da participação dela no evento, no sentido de comunicação? E nós fizemos isso, depois mandamos uma pessoa da ABERJ junto com os profissionais da Brivia, explorarem, né, o evento, e depois fizemos um encontro com os nossos associados, relatando, né, o CEO da Brivia relatando para os nossos associados o que o Web Summit tinha de interessante. Sim, você tem razão, é um evento muito voltado para startups, né, para tecnologia, mas é, sobretudo, um evento que foca na transformação ou nas transformações digitais. Nesse sentido, né, ele não é apenas um evento de tecnologia, ele é um evento que aponta as tendências a partir da transformação digital, mas para todas as áreas. Então, o que a gente pôde observar a partir do relato, né, que a Brivia fez para os nossos associados é que o ano passado, por exemplo, se focou muito em dados, né? Ora, dados é uma questão cada vez mais relevante para a comunicação corporativa, né?
Focou também, dos grandes momentos ali do evento ano passado foi a questão do metaverso, né? Em que a própria Meta apresentou o metaverso, foi uma apresentação, inclusive, assim, bastante polêmica, como é polêmica até agora, né? Metaverso já existe, não existe. Enfim, outra questão que a gente viu surgir, né, e que interessa de uma forma muito próxima para o comunicador, foi a questão da segurança, né, da segurança digital, ligada também à questão da LGPD. Outra questão que foi assim um dos grandes momentos ali do Web Summit foi a questão da imprensa. Como é que tem sido o desenvolvimento da imprensa no âmbito dessa transformação digital e tanto do ponto de vista, né, do conteudístico, mas, sobretudo, do ponto de vista de empreendedorismo. Então, assim, como é que a evolução digital tem levado o empreendedorismo de mídia a se pensar, né, e a tomar ali certas decisões. Outra questão que acabou sendo, digamos assim, discutida a partir do evento ali e dentro do evento, foi a questão de como é que os produtores de conteúdo estão lidando com a inteligência artificial. Então, no nosso meio, né, a gente costuma dizer, já é possível escrever um press release, por exemplo, usando inteligência artificial? Então, note, Marco, que todas essas questões que eu estou trazendo faz com que o evento possa ser visto, né, não apenas como um evento fechado ali de tecnologia e de startup, mas um evento que dialoga de uma forma muito direta, né, com a questão da comunicação de um modo geral e mais especificamente com a questão da comunicação empresarial. Muito bem. Quando nós observamos isso, nós pensamos o seguinte: e se nós levássemos, se a Aberge pudesse, digamos assim, montar um grupo de profissionais para fazer essa exploração direta deste evento com um olhar de comunicação empresarial, com um olhar de comunicadores. Então, foi por isso que nós montamos, né, o Aberge Web Summit Experience, para convidar alguns dos nossos associados, parceiros, para fazer essa incursão. Infelizmente, acho que devido aí um pouco em relação ao mercado, em relação às eleições, né, que está tomando muito as nossas atenções e os nossos recursos, vamos dizer assim, nós não conseguimos montar uma comissão, uma delegação muito grande, mas conseguimos uma representação razoável. Então, nós vamos sim estar presente lá no Web Summit, vamos promover um jantar, vamos conversar com o poder público em Portugal, porque Portugal também tem essa atratividade para os comunicadores, né? Tem muitos comunicadores brasileiros atuando lá, nós pretendemos, inclusive, reuni-los também nesse jantar, por ocasião do Web Summit. Então, foi essa a nossa intenção, explorar de uma forma, digamos assim, mais direta, né, aquilo que o evento oferece para o comunicador empresarial. E aí, Marcos, só para complementar, na verdade, a Berge quis fazer, está fazendo, né, um piloto que tradicionalmente a Berge, na sua frente de formação profissional, a Berge vem realizando alguns programas internacionais, como um curso, né, de gestão em comunicação, que ela fazia em parceria com a Universidade de Syracuse, né, com a Newhouse College. Em virtude aí de uma circunstância econômica e também de uma transformação do mercado, há 4 anos nós não realizamos mais esse curso e nós estamos retomando a nossa participação de troca de experiência e de conhecimento e de formação no exterior, num outro formato. E esse é o formato que nós encontramos. Então, a gente passa a realizar agora, digamos assim, comissões, delegações, excursões, para explorar, pelo viés da comunicação, alguns eventos importantes
que acontece no exterior. Então, o Aberge Web Summit Experience está dentro deste contexto, né? Quando você considera que hoje, né, num simples clique, você se matricula, né, em qualquer curso de qualquer universidade estrangeira, então a gente precisa de um passo além. Então, em vez de um curso formal que a gente costumávamos oferecer para os nossos associados, nós estamos trabalhando na oferta deste tipo de experiência. Muito bem, estamos conversando aqui com Hamilton dos Santos, diretor executivo da Aberge. Começamos a falar aqui sobre o Web Summit, que acontece agora em novembro em Portugal, mas a nossa conversa vai se estender ainda mais por outros temas. Hamilton, a gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação SA. Até já. Change is coming. There's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon. We're making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. It starts right now. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelos nossos canais de streaming, a Rádio Mega Brasil Online, o nosso canal no Spotify também. Estamos de volta com Comunicação SA. Hoje eu recebo o Hamilton dos Santos, diretor executivo da Aberge, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Iniciamos a nossa conversa falando da participação da Aberge no Web Summit 2022, que acontece agora no início do mês de novembro, em Portugal. Ainda rapidamente, ainda sobre esse tema, Hamilton, a previsão inicial era que o projeto da Aberge, a Aberge Web Summit Experience 2022, ele teria uma programação um pouco mais estendida ou maior do que o evento principal, o Web Summit mesmo. Isso permanece? Como que está sendo estruturado? Sim, Marco, permanece. Nós vamos ter, além, né, de a pequena delegação que conseguimos montar, além dela visitar, né, as atrações do Web Summit, nós vamos ter pelo menos 3 momentos exclusivos para essa delegação, para esses representantes da Aberge lá. A primeira
seremos recebidos, ou ainda estamos finalizando, não sabemos se um almoço ou se um café, mas certamente seremos recebidos pelas autoridades municipais e pela Presidência da República nas suas representações de comunicação. Então, o secretário de comunicação do governo deve falar, deve receber os membros da comissão da ABERJ. Essa é uma programação, né, que então vai além da programação oficial. Duas outras programações que estão previstas. A primeira, o presidente da APCE vai fazer uma breve apresentação, uma saudação para a delegação da ABERJ, contando um pouco, né, falando um pouquinho da própria associação, mas isso interessa pouco. O que interessa mesmo é uma visão geral que ele pretende passar da comunicação corporativa em Portugal. Então, assim, como é que, a partir da APCE, que é nossa parceira, né, já de longa data, o que de novo, né, o que de interessante está acontecendo na comunicação corporativa em Portugal e, obviamente, também ali nos países ibero-americanos, com quem Portugal, a Espanha, estamos falando da Espanha, né, tem uma relação muito, muito próxima. Complementando essa programação, e como um terceiro ponto, a gente deverá ter, provavelmente, o próprio presidente da Global Alliance, né, que é uma associação, que é, digamos assim, a Confederação das Associações de Comunicação, a Confederação Global das Associações de Comunicação Empresariais do mundo inteiro. Então, o Justin Green, que é o presidente atual da Global Alliance, deverá fazer uma pequena conversa, serão conversas informais, né, com este grupo, falando um pouquinho também das perspectivas e das tendências a partir da visão da Global Alliance. Então, assim, vai ser um banho de tendências globais, vamos dizer assim, e de aproximação, né, com o PR, né, com o olhar aí de PR global mesmo. Então, essa é a programação, digamos assim, mais própria, né, que o grupo deverá contemplar. Uhum. Muito bem, vale ressaltar, né, para matar os brasileiros de inveja, de que o presidente de Portugal é um jornalista, né, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, né, um jornalista. Enfim. Isso. E nós estamos em negociação. Talvez ele próprio faça uma saudação para o pequeno grupo, mas sabemos, as agendas são muito complicadas, então, por enquanto, isso é só um planejamento, simplesmente um desejo, né? Mas tem uma chance boa de acontecer. Que bom que aconteça. Hamilton, a Berge, ela vem construindo agora, até a gente falando de Portugal, né, as relações que existem com a PCE, inclusive, a Berge vem construindo ao longo da sua história uma relação com outras instituições internacionais que são relacionadas à comunicação empresarial e até no sentido de trocar experiências ou um modo de fortalecer o setor no Brasil. Então, eu queria saber como andam essas relações e com quais instituições a Berge mantém essas relações internacionais. Muito bem. Marcos, você sabe que, e aí, né, não podemos deixar de citar aqui o diretor-presidente da ABERJ, Paulo Nassar. O Paulo, ele vem trabalhando já há algum tempo de uma forma muito efetiva e, a meu ver, de uma forma bem sucedida, com essa preocupação de pensar a comunicação brasileira e tentar, né, desbravar espaços para essa comunicação no âmbito global. Hoje, a ação, assim como a partir, né, do pioneirismo do Paulo, a partir do pioneirismo aqui da ABERJ, hoje essa ação ela tem dois propósitos, vamos dizer assim. O primeiro propósito dessa ação é fazer com que a nossa instituição, a ABERJ, possa dar uma contribuição, ainda que modesta, para a reputação e para a imagem do Brasil como um todo no exterior. Então, nós sabemos que a comunicação é, digamos assim, o eixo, né, fundamental para que você possa construir em todos os
em todos os níveis, né, desde o nível pessoal, né, até o nível empresarial, até o nível político, né, e no nível de Estado também, uma imagem no exterior. Foi com esse propósito, inclusive, que lá atrás o Paulo desenvolveu uma série, né, que se chamou Brazilian Days, né, Brazilian Communication Days, que eram delegações grandes até, que se reuniam em países, né, se não estou enganado, chegamos a 17 países, né, fazendo esses encontros, promovendo esses encontros entre os comunicadores brasileiros e comunicadores estrangeiros com autoridades, né, públicas ou mesmo autoridades acadêmicas. Então, por um lado, essa ação internacional da ABERJ tem esse viés a partir do âmbito da comunicação pública, né, contribuir para que o Brasil possa reivindicar uma imagem internacional. Hoje, né, sabemos que anda ali com um certo problema, no sentido, né, de mostrar que a comunicação é um elemento central para a construção dessa imagem no âmbito da comunicação pública. O outro viés, Marco, que não menos importante, é bastante claro e pragmático. Nossas ações no exterior visam criar oportunidades para o associado da ABERJ, para o comunicador associado da ABERJ. Em que sentido? Ora, no sentido de estar próximos, né, de oportunidades até de trabalho, né? Então, a partir do momento que você tem possibilidade de se apresentar, né, em fóruns internacionais. Então, a ABERJ está o tempo todo se comunicando com essa rede, no sentido de criar oportunidades, seja para o comunicador brasileiro falar, apresentar os seus cases, né? Seja para apresentar a si próprio. Então, esse é um esforço bastante pragmático. E, a meu ver, é um esforço que tem sido bem sucedido à medida em que a gente observa que cada vez mais notamos no exterior, nesta rede que abrimos aí, que desenvolvemos, um interesse muito grande pela comunicação brasileira de um modo geral, pelos profissionais de comunicação no Brasil, cada vez mais bem vistos e elogiados no exterior, né, a nosso ver. Então, essa rede tem um pouco esse objetivo e abre espaço para que os cases das organizações possam ser apresentados. Eu te dou um exemplo. Recentemente, num dos principais congressos da Page Society, que é uma entidade talvez a mais relevante aí do setor de comunicação empresarial do mundo, realizado este ano em abril em Nova York, tivemos lá uma profissional da BRF, né, falando sobre comunicação estratégica de ESG. Ela deu uma verdadeira aula para os colegas globais, né, sobre como a empresa brasileira, tanto no âmbito nacional como no âmbito global, vem comunicando as suas estratégias de ESG. Foi um belo momento para a comunicação brasileira. Na mesma Page Society, isso um pouquinho antes da pandemia, nós tivemos um CEO da Unilever falando sobre sustentabilidade, né? Ele focou muito na questão da água, a partir do viés da comunicação também, ou seja, o que os comunicadores ali presentes, né, das maiores empresas globais deveriam se atentar na hora de comunicar e de enfrentar os problemas relacionados à sustentabilidade, ligados à água, etc. Então, assim, a ABERJ tem sido, de certa forma, bem sucedida na sua intenção, no seu propósito de abrir espaço para o comunicador brasileiro, para o comunicador brasileiro falar, mostrar os cases que ele vem desenvolvendo. Então, acho que nesses dois vieses aí, a nossa ação tem, de certa forma,
funcionado bem. Pelo menos essa é a nossa percepção. Muito bem, estou conversando com Hamilton dos Santos, diretor executivo da Aberge. Hamilton, a gente vai fazer mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco do nosso Comunicação SA de hoje. Até já. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube e também nos acompanha pelo nosso canal no Spotify. Estamos de volta com o último bloco do Comunicação SA. Hoje conversamos sobre relações internacionais da comunicação empresarial, a comunicação empresarial brasileira, com Hamilton dos Santos, que é diretor executivo da Aberge, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Hamilton, eu queria aproveitar uma referência que você fez no bloco anterior, em relação ao ISG, né? Sobretudo sobre o ISG. Aqui no Brasil, enfim, esse mundo globalizado em que a gente vive, né? Essas relações, as relações entre as marcas e a sociedade, obrigatoriamente passam pela comunicação e apresentam pontos comuns. As soluções, no entanto, elas variam em profundidade e amplitude e também em eficácia. Então, nesse sentido, eu queria saber de você primeira coisa, como nós estamos na fita em relação à comunicação empresarial brasileira e como que o ESG ele tem se firmado dentro das políticas estratégicas das empresas. Deixa eu emendar mais uma pergunta também, dentro desse pilar, ou desse tripé de meio ambiente, social e de governança, qual deles, na sua opinião, as empresas brasileiras precisam trabalhar mais, ou se atentar mais para se aperfeiçoarem e corresponder às expectativas globais? Marco, olha, são três perguntas três perguntas que pode ser, digamos assim, eu posso tentar respondê-las a partir, né, retomando um pouquinho a conversa que estávamos tendo no bloco anterior, falando das relações entre comunicação brasileira e a comunidade global, né, de comunicadores. Não há dúvida, a sua pergunta é tão importante e a gente pode demonstrar a importância dela, porque não há nenhuma dúvida que hoje, sem dúvida, a comunicação estratégica do ESG é o maior desafio da comunicação corporativa globalmente, não tem a menor dúvida disso. Por várias questões. Uma das questões, por exemplo, que, aliás, a Aberge está tentando tratar dela aqui num especial que estamos preparando para o mês que vem, são as questões controversas ligadas ao ESG. Eu acho que a nossa comunidade de comunicadores, que é muito bem preparada e muito bem informada, se deparou outro dia, né, com uma capa de uma das revistas mais importantes aí da Europa, né, a Economist, que mostrava lá o ESG e dizia assim, essas três palavrinhas, infelizmente, não vão salvar o mundo, né? Isso falou, opa, o que isso quer dizer, né? Nos Estados Unidos, você tem tido também muitas contranarrativas, vamos dizer assim, em relação a toda a discussão, a todo o esforço, na nossa visão, na visão da Aberge, né, um esforço muito legítimo e importante em função dos negócios se estruturarem ou se reestruturarem a partir do ESG. Mas o comunicador também não pode fugir dessas controvérsias. Então, o nosso especial aqui é como lidar com essas controvérsias. Estou fazendo um pequeno spoiler aí do que
a gente do que vem pela frente aqui na Aberj nesse sentido. Mas, Marco, deixa eu retomar rapidamente a questão da nossa ação internacional para tentar encaixar essas respostas, as respostas para essas tuas três perguntas. A Berge mantém hoje uma relação muito próxima com 5 entidades internacionais e uma relação formal. A primeira é com a APCE, né, a Associação Portuguesa de Comunicação Empresarial. Depois nós somos membros da Global Alliance, que é, digamos assim, uma espécie de federação das associações de comunicação empresarial, né, global. Depois, mantemos ainda, somos patronos da Fundacom, que é uma iniciativa iniciada um pouco antes ali da pandemia, preocupada com o desenvolvimento da comunicação nos países ibero-americanos. É uma entidade que, com a pandemia, foi uma das mais afetadas pela pandemia. Ela está com a pauta momentaneamente suspensa, mas é uma ação ali específica para o mundo ibero-americano, com a qual nós temos uma relação formal de patronato. A outra entidade é a Page Society, que é, sem dúvida, a mais importante organização de PR que congrega, né, PR do mundo inteiro, americana, e que tem um propósito também cada vez mais acentuado de ser uma entidade global. Eu e o Paulo pertencemos à Page. Hoje tem mais 2 outros comunicadores brasileiros que pertencem a ela. Um é o Davi Greenberg, do grupo McDonald's, o outro é Nelson Silveira, da GM. E, finalmente, temos uma relação com o IABC, né, que é o International Association for of Business Communication, com o qual nós estamos mantendo também um convênio aí de acreditação para profissionais latino-americanos de um modo geral. Então, quando a gente olha para essas entidades com as quais nós temos um relacionamento formal e mais direto, a gente percebe que a grande preocupação delas é como contribuir para que os seus associados consiga responder a essa imensa demanda trazida pelo ESG. Que demanda é essa? É a demanda do que comunicar, o que não comunicar, né? Então, não se trata de decisões aí muito simples, porque normalmente são decisões atreladas, né, à Bolsa de Valores, ou seja, a regulamentações de mercado muito, muito formais e rigorosas. Então, hoje, quando a gente fala de indicadores de ESG, por exemplo, é algo que está muito distante. Esse eu acho que é um dos desafios das organizações, respondendo a uma das suas perguntas, está muito distante daquela noção de relatórios de sustentabilidade, nos quais você via ali, apesar de uma boa intenção, mas você via um conjunto de discursos bem intencionados, mas de um modo geral apartados de números capazes de serem ali aferidos com rigor. Hoje, né, o que o comunicador tem que ajudar a organização a mostrar para a sociedade e para os mercados é algo muito maior do que discurso, mas é organizar as suas ações, né, em números. Então, isso está demandando para o comunicador, de um modo geral, cada vez mais que ele tenha uma especialização em linguagem executiva, em gestão. Esse é um impacto muito interessante e que está desafiando os profissionais de comunicação hoje em dia. Das 3 letrinhas, né? Environment, né? Ambiente, social, social e governança, qual delas no Brasil ou globalmente seria mais desafiadora para... Eu acho que é um conjunto, mas certamente o S do social, para um país como o Brasil, né, que de certa forma está longe de ter uma sociedade, digamos assim, justa, né? Há muito a ser construído. Esse muito entra na conta das organizações. As organizações estão se colocando, né, no sentido de ajudar a construir esse social. Nesse sentido, ao mesmo tempo que representa um desafio, Marco, muito grande para as organizações, porque o social envolve, né, uma série de questões, muitas vezes questões aí sensíveis.
como, por exemplo, a questão da diversidade que se inclui dentro do social, né? Como lidar com ela? Uma coisa importante que a gente tem notado aqui na Berge é que os negócios, né, quando comparado com a política, por exemplo, com o Estado, as empresas vão muito bem nessa frente. Talvez vai melhor do que o próprio Estado. Hoje, as políticas de diversidade dentro das organizações são muito mais avançadas do que qualquer política de Estado. As empresas estão enfrentando isso com muita determinação e, a meu ver, com muito sucesso, né? Com dificuldade, a gente sabe, né? Por várias questões, né? Compor um ambiente diverso não é tão fácil assim. Em função dessa necessidade de avançar muito rapidamente na questão da diversidade, a questão da governança tem aparecido como um desafio extra. Por quê? Para que você possa defender, né, todos ali os parâmetros que uma estratégia de diversidade requeira, você precisa ter uma governança muito sólida, né? E você precisa ter diversidade na própria governança, o que não tem sido muito constatado. Esse é um grande desafio. Dentro da governança, quando você olha para os negócios brasileiros, você ainda tem um gap grande em relação ao exterior. Não que o exterior, a nosso ver, esteja ali perfeito, mas nós estamos ainda um pouco mais atrás no sentido de gênero, né, no sentido de etnias. Então, tem um desafio grande aí e os comunicadores participam e devem participar ativamente deste desafio. Não como ativistas, simplesmente, esse é um ponto importante, mas como gestores. Por isso, nós temos trabalhado muito aqui na Aberge a ideia do comunicador gestor, ou seja, aquele comunicador que cada vez mais se prepara para a vida executiva, que saiba muito de gestão de negócios, de gestão de pessoas, de gerenciamento de crises. Então, a gente acredita que ele vai ser cada vez mais demandado para atender melhor as estratégias de ESG, ele vai ser cada vez mais demandado como gestor, além, claro, né? Esperamos aí que todos sejam também bons comunicadores do ponto de vista mais das competências técnicas ali, mas isso já é, digamos assim, o que sempre ocorreu, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, Marco. De fato, essa transversalidade da comunicação, ela exige uma visão muito mais ampla, muito mais holística do comunicador do que tempos atrás, né? A régua subiu bastante, né, Hamilton? Subiu, exatamente. Muito bem, Hamilton. Eu queria agradecer. Chegamos ao final, infelizmente. Aqui uma conversa com o Hamilton dos Santos. A gente poderia ficar semanas aqui conversando, porque traz muito conteúdo, muita informação e, além de tudo, ele é bom de papo. Hamilton, eu queria te agradecer bastante pela sua disponibilidade de participar conosco aqui do Comunicação SA. Obrigado, Marco. Eu que agradeço. Foi um privilégio. Muito obrigado. Espero ser convidado outras vezes. Com certeza será. Me aguarde. E aí, aliás, vamos falar depois sobre esse projeto que vocês estão preparando. Imagino eu que seja para o Dia da Comunicação Empresarial. Vamos falar sobre ele também, assim que ele for lançado. Vamos conversar um pouco mais sobre ele. Hamilton, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco no Comunicação SA. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá!